Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passam a semana observando o que acontece à nossa volta e às vezes nem tão perto da gente, mas coisas que afetam o dia a dia do cidadão brasileiro, o dia a dia desta nação, dessa pátria, deste país. E conosco hoje o economista Manuel Tedim, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires. Semana quentíssima, chapa quentérrima. Então vamos começar por aquele que nos explica como é que a gente pode, na economia, navegar nessa pancadaria que reiniciou entre o presidente da República e o Banco Central. Se é que você vai falar disso, isso é o mais relevante para você ou tem coisa mais importante para você me dizer? Manuel Tedim, se ligou em que na semana que passou? Então, a semana que passou, eu me liguei, adorei a história do Chico Buarque recebendo o Prêmio Camões, eu achei aquilo espetacular. E o ex-presidente me fez a gentileza de deixar o meu... A fineza, a expressão. fineza A fineza. de deixar meu prêmio limpo. Esta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Espetacular. O Chico é uma figura muito interessante. Obviamente eu discordo dele de um monte de coisa, mas eu adoro o Chico Buarque. Cara, espetacular, importante. É o maior compositor brasileiro, hein? Um dos grandes poetas brasileiros, na minha opinião. Também. A mais vasta obra, né? Como escritor também é surpreendente. Eu leio com o maior prazer os livros dele. Aí varia, né? Depende do livro. Não, eu assisti a cerimônia inteira, da abertura até o encerramento. Muito interessante. Até a fala do presidente lá de Portugal também foi muito interessante. E ele foi finíssimo, ele foi irônico. Agora, bota a ironia nisso, bota a ironia. Os bolsonaristas estão em campanha contra ele, porque ele roubou um carro e confessou isso para dar umas voltas. Mas quando era moleque? Quando era moleque, ele não tinha entrado na FAO. Não, e ele fez uma referência muito boa da gravata, né? A mulher dele atravessou a rua para comprar a gravata, igual a Janja, né? Muito bom. Eu não gostei da cor da gravata, não, cá entre nós. Não, também nem você, nem ninguém que... Esse negócio de gravata muito claro eu acho feio, mas enfim. Então tem isso, tem a CPI do golpe, que está essa brigalhada para ver quem pega a presidência. Provavelmente a coalizão a favor do Lula pega. Eu fico só intrigado o que a oposição vai inventar para tentar mudar a percepção das pessoas a respeito disso. Está tudo gravado, cara. A gente viu tudo em vídeo, ao vivo. Eu não sei o que eles estão pretendendo com isso, mas, enfim, mais uma bagunça que vai rolar ali no Congresso. E eu acho que o governo não deveria ter tentado travar essa discussão antes, mas, enfim, porque não ia adiantar mesmo. Iam propor esse negócio e iam usar e certamente estariam usando e vão usar para pressionar o governo, que não precisa ceder em nada. Esse negócio, eu acho que não vai ter problema. Mas, enfim, é isso, mais uma distração para o Congresso. E você, Elísio Pires, se ligou em que na semana que passou, Elísio? Para começar, chamados juros altos, né? Todo mundo que nós temos aqui do meu lado uma autoridade em juros. Eu não entendo nada desse negócio de juros, mas esses juros altos, né, levaram, inclusive, hoje o Campos Neto, né, lá no Senado, a falar no Senado, e ele disse uma frase que eu até separei a frase que ele disse, que não sabe quando os juros vão cair. Pô, se o presidente do Banco Central não sabe quantos juros vão cair, tu imagina alguém no Brasil possa saber. E, na realidade, o noticiário... de falar isso. Não, na realidade, ele não nunca pode disse. Dizer. É o juro mais alto do mundo, né? Pelo menos é isso que está no noticiário. O Brasil tem um juro estruturalmente alto há mais de 40 anos.
Não, e estou te falando, ele disse isso numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos lá Ali não é do lugar para Congresso, né? falar, eu vou. É, Ele só pode falar de juro nas atas do Copom. É o que ele pode é, fazer. É irresponsável e correto ele falar em Mas datas. olha, saindo do juro para a Micheque admitiu hoje ter recebido o segundo pacote de joias E lá cadê? no Alvorada. Lá no Alvorada. E É. cadê? E outra coisa interessante, a filha dessa, a Letícia Firmo, a filha dela, foi nomeada assistente da Secretaria É, lá do Paraná, sendo que é. ela vai trabalhar em Brasília, ganhando 13 mil reais por mês. É interessante, né? E outro destaque também que eu deixaria aqui, muito interessante, é o casamento do Hassan Hussein. Sabe quem é Hassan Hussein, não? Prefeito de Araucária. Ele tem 65 anos de idade e casou com uma adolescente de 16. Que O Muito isso? amor é lindo. interessante. Que O isso? amor é lindo. O amor é belíssimo. De boa notícia, obviamente, enfatizando o que o nosso Tedinho disse, né? A grande notícia para mim foi a concessão lá do prêmio Camões, né, ao Chico. Achei realmente um momento muito interessante com a presença dos dois presidentes da República, né, dos dois países, de Portugal e o Lula, no lugar como já disse o Tedinho, na fineza do outro foi boa de não ter assinado, então o Lula assinou. Na solenidade ele aparece ele assinando, inclusive, lá na entrega. Muito boa. E outra boa notícia também é o seguinte: a vacinação bivalente contra a Covid-19 foi liberada para maiores de 18 anos. Acho que é uma notícia muito importante e quem puder se imunizar, se dirija lá. Eu já passei pela quinta, recomendo que todo mundo chegue lá também. É isso, por enquanto. Todos nós. É, E há uma preocupação com a baixa adesão até agora. E espero que com é. essa liberação de 18 mais, todo mundo se anime. Os mais jovens arrastem seus pais e avós que ainda não foram para a vacinação, é que eu espero, sinceramente. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Evidentemente, eu acompanhei comovido a entrega dos prêmios e a presença e os discursos lá em Portugal do nosso presidente e do Chico Buarque. Achei o Chico fascinante. Eu sou um fã. Com certeza, assina embaixo. Muito bom. Eu sou um fã derramado do Chico Buarque de Holanda. Eu acho que cada dia mais ele me surpreende demonstrando esse talento extraordinário. E é uma pessoa, inclusive, muito engraçada. Ele criou o boato de que ele comprava as letras de um cara e muito imbecil entrou na história e ficou. E ainda hoje tem alguns bolsonaristas que repetem a história. Mas depois ele explicou que era um heterônimo para plagiar o Fernando Pessoa. Que o Chico Buarque compra as suas letras. Que é engraçadíssima a ideia, né? E seria o único caso na história da humanidade de um sujeito passar o tempo que ele passou fazendo sucesso no mundo inteiro, sendo que tem um verdadeiro autor escondido num botequim da Zona Norte do Rio de Janeiro. Só uma cabeça doente para acreditar nisso. Uma coisa que eu também estou olhando com muita atenção, a situação da economia brasileira. Se, por um lado, pode caminhar para algumas situações positivas, como algumas fusões, levando as empresas a terem uma performance melhor estrutura, como já disse acho que o Elísio, não existe nenhum lugar no mundo que pratique os juros que nós estamos praticando. Eu acho que é isso. Os países do mundo não têm a nossa economia. Eu não estou entendendo. Eu não entendo quando as pessoas fazem essa comparação. Cada país é um país. A gente tem juro alto, sempre teve juro mais alto que o resto do mundo. É bom? Não é. Muito pior é ter inflação e aumentar ainda mais a pobreza dos pobres. Quer dizer, porque rico aplica dinheiro no multimercado, em NTN, com variação da inflação, mais juro e tal. Rico não tem problema, classe média alta não tem problema, não perde dinheiro. Agora, pobre perde dinheiro. Ele não tem despesa discricionária, ele só come comida, que, aliás, a inflação de comida é muito mais, mais alta do que a inflação geral.
Então, porque a alternativa de baixar juros é aumentar a inflação. É isso que vocês querem? Você prefere? Um pouquinho mais de inflação. Então, vamos baixar o juro na marra, fora da marra. Manuel, posso fazer uma pergunta de leigo para você? Pode. Tem de ser uma coisa ou outra, não pode ser as duas? Não, não tem. As pessoas, o Nenhum Banco país do mundo Central consegue ter, nenhum país do mundo consegue ter juro baixo e inflação baixa. depende da estrutura econômica de cada país. Tem países que Nós não conseguem. conseguimos ter uma estrutura Os Estados econômica. Unidos, tipicamente, têm taxas de juros menores do que o Brasil. A gente não E pode tem limitar inflação eles, mais não? baixa. Mas eles têm uma economia muito mais flexível, eles têm uma capacidade de contratar e mandar a gente embora com custo baixíssimo, sem avisar nada. Eles podem, amanhã você está fora, tchau, acabou, pega sua caixinha e se manda, não precisa nem compensar a pessoa. Então, tem países que têm uma estrutura e têm uma maturidade, países desenvolvidos de uma maneira geral, eles têm uma maturidade econômica que, em geral, é tudo mais constante, eles têm taxas de juros menores e inflação mais baixa. Hoje, com a pandemia e o desalinhamento de preços na volta, no fim da pandemia, e o aumento da demanda, inclusive porque as pessoas gastaram menos dinheiro na época da pandemia, guardaram dinheiro e começaram a gastar, teve um processo inflacionário. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. A gente, há, sei lá, 6 ou 7 meses, o pico, a inflação de 12 meses estava em 12%. O Banco Central entrou com força, fez o que tinha que fazer, aumentou a taxa de juros. O que aconteceu com a inflação? Caiu para 5%. Então, cara, não tem nada pior para pobre do que a inflação. O pobre não tem aumento, ele não tem dinheiro para ter despesa Entendi. Só uma discricionária, pergunta. para deixar de gastar no Entendi. restaurante Uma para pergunta para comer. economista. Uma pergunta para economista. E rentista gosta de juro alto? Nem sempre. O rentista prefere uma economia funcionando mais, porque ele ganha muito mais dinheiro na bolsa do que ele ganha na renda fixa. Rentista. É, E quem são os rentistas? Me pergunta quem são os rentistas. A maior parte dos rentistas são senhoras aposentadas, é gente que tem caderneta de poupança, é gente que tem um fundo de pensão. Esses são os grandes rentistas brasileiros. Tem os bilionários. Bilionário, eu conheço um cara que é muito rico. Você sabe quanto dinheiro ele tem em renda fixa? Esse cara tem, sei lá, dizem que ele tem mais de R$ 1 bilhão. Ele não tem um tostão em renda fixa. Ele só põe dinheiro em renda fixa para o dinheirinho sabe, do fim de semana, para pagar as contas e tal. E ele faz um trabalho para, enfim, para gerir a vida do dia a dia. O dinheiro dele está 100% em bolsa. Ele me falou isso. Tá certo? Então, a rentista prefere a bolsa subindo. A bolsa está parada há 2 anos. aliás, tem uma música em homenagem a ela, a essa pessoal, é aquela Olê, mulher rentista. Olê, mulher! Eu estava querendo me lembrar e não lembrava. Exatamente. Aproveita, Lula. E aproveitando o que o Manuel está falando, a classe média, mais ou menos classe média, está assustada e apavorada com a revisão dos custos dos sistemas de saúde, né? Uhum. Então, ameaçando a vir com tudo. Muitas vezes as pessoas consideram que está tudo mal, mas dizem, pelo menos o plano de saúde eu estou conseguindo pagar. E não é uma coisa que seja uma certeza a longo prazo, não. Eles vão, o reajuste, principalmente para quem paga individualmente, vai ser bastante alto. Quanto é que vai ser? Você já sabe o número? Não, mas vai ser alto, não tem dúvida. Está falando em números assim, 15%, 12%, isso é? Cacete. 12% já seria ótimo. São dois fatores aí. Um é que o marco legal está sendo estuprado todo o tempo. Quer dizer,
procedimentos que não estavam previstos na justiça se dá. Não estou nem achando que está errado, mas... Sim, não está entrando no mérito, né? Mas está acontecendo. Isso tende a encarecer. E o segundo é a inflação mesmo. Os serviços médicos estão ficando cada vez mais caros. Lula, tem uma coisa com os médicos brasileiros que, pelo menos os que a medicina pública e privada no Brasil é boa, na média, né? Sim. Mas médico privado, ele faz muito exame, cara. Isso encarece o plano. Às vezes eles pedem... Uma vez eu briguei com o assistente do meu médico, até errei, né? Mas, enfim, estava nervoso, a Maria Clara estava na emergência, e ele falou, bom, então faz... Aí eu vou chutar. Faz a ultrassom, depois faz uma tomografia, depois faz uma ressonância. Faz assim tudo logo para a gente... Falei, cara, que isso? Faz aqui, qual que é importante fazer agora? Faz, dá uma olhada no exame. Se precisar fazer o outro, faz. Aí eles vêm para mim e falam, não é você que paga, é o seguro que paga. Mas há uma lenda, não sei se lenda, mas há uma expressão muito comum, é que eles são extremamente baratos para o plano de saúde, esses laboratoriais, e que atende. O cara tem 10 minutos, o médico tem 6 pacientes por hora. Aí já pede tudo, fica mais fácil. Pede logo, e a pessoa sai satisfeita. Pô, ele me prescreveu uma opção de exames. Mas isso aumenta o custo do exame. Eu não sei se isso é lenda urbana, mas para os planos de saúde é mais barato o exame de sangue, o exame de urina, o exame de fezes, do que deixar internado o cidadão. Isso não tem dúvida, mas exame de imagem é outra coisa, né? Eu também. Mas, melhor que qualquer exame é saber qual é o livro que nós vamos ler. Eu estou deliciado. Eu recebi da Companhia das Letras e comecei a ler achando que eu leio um pouquinho e vou largar, que é o Latim em Pó, um passeio pela formação o nome é espetacular. É uma história deliciosa e derruba muitos mitos que a gente ouviu nas escolas a respeito da formação da língua. Muito mais. O autor se coloca a favor dessa mudança permanente da riqueza vocabular não ser um patrimônio fechado. As línguas são belas porque estão em permanente formação. E mais do que isso, sendo enriquecidas em troca de uma maior facilidade de entendimento. Esse livro é uma delícia. É uma delícia. Eu sou fã do latim. Para ter uma ideia, quando eu fiz o meu vestibular, latim era eliminatório. Você podia tirar 10 em tudo, tirar menos de 4 em latim, estava reprovado no vestibular. Você fez clássico, é isso? Eu tenho contos do Esopo que eu sei até hoje de latim de cor o conto. Então comenta o livro em latim, Elisa. Não, vamos falar do Esopo, das fábulas do Esopo. Matéria quando Esopo reperit, anco bevi pellivi inversibus cenaris. Será a abertura da fábula de pedra. Até o Padre Nosso eu sei em latim. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Beleza. E outro livro que eu recomendo, aí para não ficar só na área da diversão, é que o Gessé de Souza atualizou o seu brilhante A Elite do Atraso, colocando o Bolsonaro na história, mostrando o quanto a elite brasileira política, ou uma tentativa de mostrar, você pode até ser contra, mas historicamente ele é muito exato. Você pode não concordar com as conclusões, até porque Gessé de Souza é um conhecido militante da esquerda, mas o livro aponta a história brasileira e principalmente focado naqueles que são responsáveis pela construção da riqueza no país. Vale a pena ler. Isto posto, vamos ao ponto. Lula, aproveita que você fechou um bloco, abra outro. Semana que vem vai se ligar em quê, Lula? Eu vou continuar vendo o que vai dar lá no Congresso, se existe alguma chance de essa
investigação a respeito da invasão dos palácios e quais serão as consequências disso. E a situação do Lula, eu também estou acompanhando de perto. Ele não pode perder mais popularidade do que já perdeu, porque ele vai apenas aguçar os deserdados da sorte, votantes no presidente antigo, e pode criar uma disputa política que não é do interesse do país neste momento. Vou me ligar nessas duas coisas. E também, evidentemente, como pobre dependente dos planos de saúde, ver se não carcam demais no reajuste dos planos. Elísio Pires, você vai se ligar em que na semana que chega, Elísio? Estou ligadíssimo na indicação do novo ministro do Supremo. Tá? Ah, sim. Tá, tem pelo menos uns 3 ou 4 nomes muito falados. Mas eu queria lembrar aqui uma frase que eu li hoje sobre essa análise da indicação do novo ministro, que eu achei muito boa a frase. A frase é a seguinte: Lula precisa, mais do que nunca, de um ministro para chamar de seu. Sabe como é que chama esse ministro? Sabe como é que chama esse ministro? Cristiano Zanin. É o que eu acho que vai acontecer, é a minha previsão. Ao que parece, se esse foi indicado, ele vai poder chamar de dele. De dele. Meu caro Tedinho, e você se liga em que na semana que chega, Tedinho? Então, isso é uma das coisas assim, que eu acho que é uma novidade importante. Não sei, eu acho que tem essa coisa no Brasil de ter o meu juiz, o juiz desse presidente, o juiz do outro presidente. Que vergonha, né? Tem o juiz da Dilma, tem os juízes que eram do Lula, agora vai ter novo juiz do Lula, tem 2 do Bolsonaro, enfim. Ou seja, todos os juízes estão sob suspeita, porque no futebol também está havendo um escândalo aí de aposta. Cara, preço para falta, para errar gol, preço para tudo, cara. Inacreditável, né? É uma vergonha. Bom, enfim, essa coisa do Supremo é importante e também é importante saber quem vai ficar no comando da CPI do golpe, que eu acho que é uma coisa bem importante. A aposta atual é o Omar Aziz, né? Né? É um cara que toca bem, cá entre nós. Você não acha, não? Toca muitas coisas bem. Inclusive, ele tem até uma... É um tocador. Ele tem até uma música também, já que eu falei de música, especial para ele, né? Omar, que é lindo. Quando toca na areia, é bonito, é bonito. E é com o lirismo de Dorival Caymmi, se eu não me engano. Sim, Dorival Caymmi. Se eu não me engano. A gente fecha o programa de hoje, bem-humorado sempre, isso é bom demais, com os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires e o economista Manuel Tedinho. Semana que vem a gente volta, sempre de bom humor. Faça chuva ou faça sol, ao Se Liga, esperando a sua participação, o seu like, se você gostou, dislike, se não gostou, sua inscrição na nossa turma, críticas e sugestões. O Se Liga está aqui para isso. Até a semana que vem, rapaziada. Valeu. Se liga em socorro, socorro. Socorro. Se liga.